Na minha opinião, um dos grandes desafios da educação à distância é a inclusão social, levar a educação de qualidade para o maior número de cidadãos possível e a busca constante pela qualidade. A qualidade é um quesito que se discute muito no Brasil, em especial, onde eu moro, e é um tema que nos chama muita atenção, a relação direta que hoje temos alunos-professores, professores-alunos, então a mudança desse processo, a necessidade da presencialidade ou não, na verdade, essa discussão toda a gente vem travando muito seriamente no Brasil e o tema qualidade e inclusão social estão sempre permeados aí nas discussões. Então, acredito que tanto a questão da busca constante pela qualidade, quanto incluir o maior número de cidadãos com acesso à educação de qualidade, são os grandes desafios da educação à distância. Sem nenhuma dúvida, na verdade, a educação à distância, na minha opinião, ela é centrada nas novas tecnologias. E podemos chamar de tecnologias, por exemplo, o próprio papel, que em algum momento foi um grande avanço. Hoje nós temos novas tecnologias disponíveis, as próprias redes sociais, eu acho que as MOOCs estão aí para dizer exatamente o que estamos discutindo aqui, um grande avanço e certamente a tecnologia ela é fundamental para o desenvolvimento da educação à distância, de uma educação com qualidade, de uma educação inclusiva, de uma educação que qualquer cidadão, em qualquer lugar, a qualquer momento, possa estar absorvendo cada vez mais conhecimento. No mundo do trabalho, a educação à distância tem um papel fundamental. Hoje em dia, nós estamos vendo, por exemplo, uma mudança na realidade das funções de trabalho. Posso dizer muito claramente no Brasil, as distâncias estão se encurtando, algumas empresas estão optando em fazer com que seus funcionários trabalhem em casa ou em escritórios home offices, escritórios em casa, e isso tem mudado um pouco, está começando uma tendência de mudança de impacto na vida social como um todo. Tem diminuído a quantidade de trânsito nas vias, porque o cidadão pode trabalhar na sua residência. Algumas empresas de telemarketing, por exemplo, têm optado em contratar pessoas com um aparato tecnológico na sua residência. E, de certa maneira, isso tem uma ligação muito direta com a educação à distância, em função dos hábitos e costumes que as novas tecnologias acabam implantando nos estudantes. Esses estudantes já estão mais aptos a trabalhar neste novo modelo, até em função de já estarem habituados com essa realidade. Então, certamente, as novas tecnologias têm um papel e terá um papel cada vez maior na vida dos trabalhadores, na vida das empresas, e eu acredito que isso é algo que é irreversível. Olha, eu vou te dar uma realidade que a gente vive muito fortemente no Brasil. As limitações governamentais, certamente, são um obstáculo grande. Há pouco eu vi agora uma palestra aqui no Congresso da UNED e o professor de uma universidade do Uruguai falava, de certa maneira, sobre essas limitações. No Brasil, nós temos uma limitação ainda muito grande, como a questão, por exemplo, da necessidade de encontros presenciais. Nós não temos no Brasil a possibilidade de ter instituições que não tenham encontros presenciais. Há uma obrigatoriedade por parte do governo de que tenham encontros presenciais em algum percentual de 20%, 30%, depende um pouco, de encontros presenciais. Então, eu acho que o governo, a interferência governamental, ela tem um peso muito grande para o avanço da educação à distância e isso pode atrasar alguns processos, como é o caso do Brasil. Eu imagino que a gente poderia ter avançado muito mais ao longo dos últimos anos, se não tivéssemos aí um braço governamental muito forte, muito contundente.